Olá, roqueiros e roqueiras deste Brasil e do mundo. Estamos aqui para mais um episódio do nosso querido Foi Cor-de-Rosa. É o nosso 6º episódio. Não é isso, Ana? Exatamente. Como que você está depois dessa grande semana de PWHL? Eu tô bem. Tô contente com os jogos, com os resultados, não tanto, mas tudo bem, faz parte, né? E você? Bem, ainda estamos em good vibes, né? É. Nessa liga, por enquanto. Nesse episódio a gente vai falar sobre alguns dos jogos, né, que tiveram Uhum. aí nesse período que a gente não fez, nessa uma semana, né, que a gente não gravou. E como é que tá, né, a situação da classificação, como é que estão os times, alguns times que estão, parece que demorando um pouco a engatar, não é isso? E uns times Sim. que simplesmente estão lá em cima e não querem, e não parecem que vão sair de lá de cima. Mas acho que antes da gente entrar nos nossos assuntos principais aqui, né, acho que a gente deveria fazer um disclaimer aqui sobre o nosso último episódio do Foi Cor de Rosa, que a gente, né, na emoção, nos comentários sobre os troféus e o nome de troféu que a gente gostava do Isabel Cup e tudo mais, a gente chegou a comentar que a gente não, acho que fui eu que falei, inclusive, e você concordou comigo. Não sei nada, só você falou, pra mim é a voz de Deus, entendeu? Então, e eu lancei a fake news aqui, você acreditou e talvez outras pessoas tenham acreditado também, de que os troféus não tinham nome, né? No caso da NFL, da NBA, e o que acontece é que uma ouvinte querida, cujo nome no Discord é Luck588, vou te chamar de Luck, tá bom? Um beijo pra Luck, que falou, né, comentou que a gente, né, deu uma erradinha, porque o troféu da NFL se chama Lombardi, eu não sei se tem mais coisa, mas eu lembro de ver Lombardi. Eu acho que tem, porque eu coloquei, com as informações dela, eu peguei direitinho os nomes completos pra colocar Uhum, na descrição do episódio. Então, peraí que eu vou puxar aqui rapidinho pra gente, mas tem nomezinho completo, isso. sim. A Ana é profissional, a Ana pesquisou e eu não pesquisei, não coloquei no roteiro Eu o só nome todo, pesquisei então eu fui. depois. O da NFL se chama Vince Lombardi Trophy. Isso. Chique. O da NBA é Larry O'Brien Championship Trophy, também, óbvio, não podemos deixar de lado Uhum, a palavra trophy. óbvio. E o da MLB é o Commissioner's Trophy. É isso. E eu até cheguei a comentar com a Luck no Discord, no servidor do Discord, que eu nunca tinha ouvido falar. Tipo, da NBA eu nunca tinha ouvido falar, o da MLB eu acompanho um pouco, então se eu não ouvi falar, né, enfim, tudo bem. Eu não lembro se no episódio eu cheguei a falar com certeza que eu não tinha nome. Se eu falei, então foi irresponsabilidade minha, porque eu nem acompanho a MLB direito pra saber qual é o nome do troféu da World Series, mas o da NFL foi realmente um vacilo meu, porque eu já vi esse nome várias vezes no Twitter, e ainda assim eu falei que não tem não, confia. Mas é porque, pelo que ela O que falou da eu NBA, quase não se gosto fala, é que a gente fala assim com uma convicção que parece que, né? a gente é entendida do assunto e dois, a gente tá certa, sabe? Não, mas olha só, normalmente a gente não faz isso, tá? Eu acho que a gente pode deixar isso bem claro aqui. A gente não fica lançando fake news aqui à torta e à direita. Via de regra, a gente sempre pesquisando. Então, quando a gente não sabe, a gente fala, eu não tenho certeza. Dessa vez foi Exato. realmente um vacilo, né? Não, e tem mais. Inclusive, isso foi proposital, vocês não estão entendendo. A gente só fez Uhum. pra ver se alguém ia perceber, entendeu? Pra ver se vocês Ia estão prestar ligados atenção, mesmo. claro. É isso. Exatamente. Que, inclusive, se vocês estiverem tão ligados e tiverem alguma reclamação, ou se a gente falar alguma besteira outra vez, vocês podem falar com a gente no Discord, tá? A gente tem um servidor que a Ana vai deixar na descrição do Uhum. episódio, então entrem lá para conversar com a gente. O servidor tá meio, assim, fantasma, mas sempre que alguém fala lá alguma coisa, a gente tenta responder e tal. A gente tá querendo, agora em 2024, que as coisas estão mais tranquilas, a gente tá querendo fazer mais chamada também. De repente, se vocês toparem de assistir, entendeu? Se a galera lá quiser assistir um jogo da PWHL, a gente pode botar lá também, enfim. É bem legal lá, o servidor do Discord. Então, É, qualquer questão, só chamar lá. e é isso aí. Meu pai E vai é falar no isto. telefone gritando com a minha avó bem agora. Muito bom, podia ter feito isso, ó, Bacana. o dia inteiro, mas não.
Que ia Então, falar agora. muito provavelmente, mesmo que eu tente mexer na edição, não vai ter como. Vocês vão ouvir uma gritaria no fundo, tá entendendo? E Não vai é ter isso. jeito. O pai da Ana adora participar do TTG. Sempre, sempre. E é isso. Então vamos começar falando rapidinho do showcase que a PWHL vai fazer no, como chama? No All-Star No Game All-Star. da NHL. Então, basicamente é isso, né? Elas anunciaram até os elencos, as coisas bem direitinho. São dois times, o time King e o time Claws. A gente também vai até deixar link aqui, caso alguém queira ver quem é que vai participar. Tem o nome das jogadoras direitinho, o time, né? Que na real é a cidade que elas jogam. E aí também lá no dia do All-Star Game da NHL, se você assistir, assista o showcase, né? O joguinho de exibição Uhum. delas. E se não, depois dá uma buscada aí na internet para ver, porque é sempre legal prestigiar. Sim. Normalmente, já tem alguns anos que as jogadoras do feminino participam Uhum. do All-Star da NHL. Às vezes elas participam de algumas competições, às vezes de velocidade, de, de atirar, né, o puck de jeitos esquisitos, que a NHL é cheia de coisas esquisitas, né, no All-Star. Mas é bem interessante, né? A gente. Acho que foram umas 3 ou 4 jogadoras de cada time por aí. Então vai realmente 2 times e elas vão jogar no 3 contra 3, né? Fazer meio que o esquema Sim. do overtime ali. E essa semana também teve uma polêmica. Se alguém estava no Twitter e você acompanhou isso, não sei se você, Ana, viu? Acho que não. De que a galera começou a discutir sobre a questão do aperto de mão depois dos jogos da PWHL. Você já reparou isso? Não, não tinha visto. Não tinha reparado. Sim, Por quê? Porque elas estão apertando a mão ou porque elas não estão apertando a mão? porque elas estão apertando a mão. Eu não sei se isso é obrigatório ou se Eu acho que era não. Eu obrigatório acho nos que é primeiros tipo. jogos. Acho que talvez é mais, sei lá, pra demonstrar respeito e tal, mas, tipo, não acho que seja obrigatório, né, nem nada disso. Talvez meio que uma tradição que elas estão criando sem perceber, sabe? Aham. Eu acho que os primeiros devem ter sido obrigatórios Pode ser. Até de porque tipo. tiraram foto junto depois dos primeiros, né? Então, tipo, todo mundo ali Sim, reunido, sim. a hora da foto. Então, também, né, você tem que dar aquela interagida pra não ficar, né? Não, e pô, primeiro jogo e tal, Sim. naquela cidade. Então eu entendo ser obrigatório nesses primeiros dias. Mas depois eu realmente não entendo muito bem por que elas continuaram fazendo. Não sei se é da parte delas Ou ou se é talvez uma obrigatório. A regra. PWHL chegou a lançar uma nota oficial, mas eu não li a nota, então eu não tenho como dizer aqui o que estava lá. Mas eu vi a polêmica de todo mundo dizendo que, porque se elas estão. Fica uma vibe meio de showcase, Sim. ainda assim, quando, né? Porque, Mas tipo, é engraçado isso, porque, tipo, eu não sei, não posso falar por outros esportes americanos, porque não acompanho, mas é comum em outros esportes, tipo, você vê o futebol. Muitos jogadores, né, aperta a mão, às vezes até se abraça, olha troca, só, é troca diferente de camiseta. você. Então, tipo, eu Acabou o não sei. jogo. É diferente, tipo assim, elas Ah, mas fazem é por isso que filinha eu tô pra falando. Eu apertar a não mão sei mesmo. se na cultura esportiva, em outros esportes, isso acontece, até mesmo na versão feminina. E aí elas meio que também estão seguindo por alguma razão que, tipo, sei lá, só Não, mas talvez seguir os jogos. É diferente porque, tipo assim, acaba o jogo, elas fazem aquela filinha mesmo pra todo mundo ir apertar a mão. Você vê Uhum. que umas tão putas, inclusive, não queriam estar apertando a mão porra nenhuma, mas, né, depois do jogo que elas perderam. Alguém que puxou a Então, fila, né? Tem que então agora a seguir. gente tem que ir. Eu Tipo, não é um pouco sei. diferente Eu do. não acho que seja necessário apertar a mão, mas também não vejo como se fosse um problema. E também, outra coisa que me incomoda, você não precisa ser educada se você não quiser. Tá puta porque não ganhou o jogo, porque perdeu, sei lá, no primeiro, segundo overtime? Sai fora! Sabe? É por, Mostra sua é por isso que eu personalidade. acho que não tem que ser. Por isso que nós tem que ser obrigatório também. E a mesma coisa de, tipo, sei lá, uma coisa é você jogar. Sei lá, você tem 20 anos, começou a jogar na Premier League agora, e aí você vai lá e tira uma foto com o. Tira uma foto não, né? Troca a camisa com, sei lá, Uhum. com o Alguém Richardson, não sei. relevante. Uhum. É. Então, tipo, você vai. Ai, nossa, caramba, esse cara realmente sempre foi meu sonho conhecer esse cara. Aí é uma coisa.
Outra bem diferente é você estar jogando com essas mesmas pessoas várias vezes durante o ano, porque só tem 6 times. Uhum. Esses times vão se enfrentar várias vezes, então eu não vejo muito bem. Nas primeiras eu entendo, mas agora eu não vejo muito bem o porquê, né? E não é da cultura do rock, eu acho. Eu só vejo isso no college às vezes e quando É, é. tipo, eu acho que dependendo, eu não sei nem se, acho que só em jogos assim, tipo, mais decisivos, quando tem algum tipo de medalha ou troféu, que também acaba tendo no final, assim, tipo, Sim, sim. mundial ou algo. Mas trazendo mais para algo comum, assim, NHL, essas coisas, não tem muito, não. Geralmente o que acontece é um jogador, às vezes, que foi trocado e tá fazendo o primeiro jogo de volta na cidade, ele vai lá, aperta a mãozinha de alguns Uhum. caras, do técnico, mas não tem muita firula assim, não. Aham. E acho que esse que deixou a galera meio, tipo, tá desacostumado mesmo, né, a ver esse tipo de prática. Aí tá essa polêmica no Twitter, que não é exatamente uma polêmica, mas enfim, Uhum. a discussão que ficou aí, né, que é interessante. Amiga, a minha câmera travou? Sim, Travou, né? Assim, pode o desligar se meu você computador, quiser. minha tela. Oi? Se você quiser desligar, ela pode desligar, não tem problema. Então, a tela do meu computador travou, ela tá completamente preta. Mas Então, o teu áudio tá saindo bem. eu sei, eu tô te ouvindo normal. É um negócio que eu não sei, esse computador faz isso direto. Maluco. Então, tipo assim, eu vou seguir Vai. até parar. Porque uma Tá. hora volta, entendeu? Então, assim, eu só não tô te vendo e, né, provavelmente minha cara tá ótima travada. Pior que não ficou numa posição tão ruim. Você tá, tipo, parada assim, de boquinha fechada, Uhum. concentrada. Menos de uma. Não vale uma figurinha de WhatsApp, por exemplo. Ai, que bom, então. Mas eu vou ter que. Eu vou ter que esperar voltar ao normal ou não voltar ao normal. Mas enfim, vamos gravar pra não perder os minutos. É, Loucura. mas enfim, vamos lá. Então, Ana, fala pra gente Oi, como é que foram os jogos que vamos. tiveram essa semana. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então a gente vai começar pelo jogo de sábado, do dia 13 de janeiro, que foi o primeiro jogo, né, dessa semana, podemos dizer assim. Foi entre Ottawa e Toronto, e o time de Ottawa simplesmente passou por cima na primeira batalha de Ontário da PWHL. O time já fez 3-0 no primeiro período do jogo, e quem marcou foi vamos lá agora para os nomes complicados, né? Então nós temos a Katerina Mirazova, a Gabby Hughes e Daryl Watts. Depois, a Emrys, nossa, falei tudo errado, voltando. A Emerance Mashmeyer, é porque é muito som parecido num nome só, mas a Mashmeyer, que é a goleira de Ottawa, e que inclusive depois que a gente gravou o nosso episódio de recordes, marcou também, cravou um Uhum. recorde, né? Ela foi a primeira goleira a dar uma assistência para um gol na PWHL, então ela simplesmente quebrou todo o nosso roteiro, essa grande safada. Ela fez 26 defesas, 13 sendo só no segundo período, e, como eu comentei, fez a primeira assistência. O gol da Mirazova foi o primeiro de 2 gols de power play, 5 contra 3, com apenas 48 segundos de distância entre eles. Depois a Hughes fez o seu primeiro gol na PWHL, e aí calou a boca da torcida de Toronto, ficou um silêncio quase absoluto na arena, aquele Silêncio climinha bem... ensurdecedor. É, que delícia. No segundo período, a Erika Howe substituiu a Kristen Campbell na goleira ali de Toronto. Aí a nossa amiga querida Natalie Spooner marcou logo nos 2 primeiros minutos, diminuiu a diferença do placar para 3-1. E desde a derrota de shutout em Toronto no dia primeiro, que foi inclusive o primeiro jogo da liga, Uhum. esse foi o primeiro gol do time em casa, ou seja, demorou 12 dias para sair. Claro, a gente sabe que tem ali a questão do calendário, mas né, é um bom tempo. Aí a Natalie Snodgrass, que inclusive fazia um estrago lá na PHF. Eu lembro que quando tinha caminho para Easy, todo o roteiro eu tinha que falar o nome dela porque ela estava fazendo alguma coisa. Ela retornou a diferença de 3 gols, capitalizando em cima da troca de linha de Toronto. E o segundo período terminou então em 4-1 para Ottawa.
E aí, aos 11 minutos e 34 do terceiro período, a Gabby Hughes marcou seu segundo gol. E a querida colega da linha dela, a nossa querida, amada, cheirosa, maravilhosa Makayla Grant-Mendes, marcou a sua segunda assistência. E a Ícone. defensora Savannah Harmon teve a sua segunda assistência, que foi o seu primeiro ponto da PWHL. Inclusive, eu acho que ela foi a primeira escolha de Ottawa, se eu não me Uhum, engano. uhum. Então, eu acho que. É que hockey a gente sabe que é um pouco imprevisível, mas eu não sei se a gente esperava que Toronto é, estivesse sendo protagonista de coisas negativas, como a primeira derrota no Não. shootout, depois uma goleada em Eu casa. acho que se a gente tentar transportar do hockey masculino, né, da NHL, talvez, porque o Toronto, meu Deus do céu, é sempre uma tristeza. Então, tipo, é engraçado que os torcedores estão falando, né, fazer o quê? Isso Nada aí. novo sob o O sol. bom é que já tá acostumado, né? Então já não Exato, cria tanta entendeu? expectativa porque já tem isso. Exatamente. E é engraçado que esse foi o único jogo, assim, desses jogos da semana que a gente vai comentar, esse foi o único que foi, assim, meio que uma goleada, né? Que foi 5-1. O resto todo foi cravado. 3-2, 3-2. Alguns foram overtime, alguns outros não, assim, mas foram jogos bem na raspa. Esse foi o único jogo que não foi, que foi realmente, assim, assim complicado para É. Toronto, né? Uhum. Vamos ver se vai dar para se reerguer até o final, né? Tá, ok. Ainda tem bastante jogos, mas querendo ou não, isso também dá uma mexida, né? No Sim, psicológico do time, enfim. total. Então, a Natália, vou deixar para você falar do seu querido time, Boston. Então, né? O segundo jogo que também aconteceu no sábado, dia 13, né? Que foi Boston e Montreal, foi um clássico, né? Que estamos se esforçando aí para fazer isso também ser um clássico na PWHL, assim como é na NHL. Então foi a estreia, o jogo foi 3-2 para Boston, foi a estreia de Montreal em casa, né? Acho que foi a última estreia que teve. Eu acho que sim. E também teve todos os ingressos vendidos, foi uma maravilha, acho que foi 3 mil e pouco também. Não foram todos os. Acho que não foi a capacidade inteira acho que eles não venderam todas as sessões, né, do estádio. Mas enfim, o primeiro período não teve gol, só que Montreal aproveitou muito mais, fazendo 11 chutes a gol contra apenas 6 de Boston, né? E no segundo período, o time canadense abriu o placar em 33 segundos de jogo. Então foi a defensora Erin Ambrose que fez o primeiro gol na casa de Montreal da história, né? Também temos aí recordes sendo quebrados nesse jogo também. E aí, 29 segundos depois desse primeiro gol, a atacante Laura Stacey aumentou a vantagem de Montreal para 2-0. E aí foi a defensora de Boston, Emily Brown, que cometeu uma penalidade e aí o time de Boston marcou um gol de short-handed, que foi o primeiro gol de short-handed da franquia, né? Tá, e aí 55 segundos depois da penalidade, a Taylor Gerard marcou um gol e a Didi Marvin marcou a primeira das duas assistências que ela teve no jogo, né? A atacante Hannah Brandt marcou o segundo gol de Boston e deixou tudo empatado no 2-2. E esse gol foi um belíssimo tic-tac gol, que eu não sei se a gente vai colocar no Twitter, Eu não né? sei também, não me lembro. Mas tivemos um maravilhoso tic-tac gol, que as assistências foram das suas colegas de linha, a Teresa Shefzol, eu não sei se é assim que se pronuncia, É sempre esse e nome, né? é sempre o nome dessa querida aqui, Jesus amado. Eu acho que nem. Eu não lembro nem como é que as. Como é que os narradores falam, assim, porque é muito esquisito. Eu É. apago esse nome da minha mente, mas eu juro que na próxima eu vou saber falar. E também teve a assistência da Jamie Lee Rattray, que eu também não sei se é assim que pronuncia o nome dessa Eu querida, acho que é. mas autoras aí do Tic Tac Go. E aí, no terceiro período, Montreal continuou dando mais chutes pro gol do que Boston, mas ainda assim não conseguiu desempatar o jogo. Aí fomos para o overtime e sempre ela, né? Marie-Philippe Poulin marcou um gol, só que aí, graças a Deus para o torcedor de Boston, foi uma interferência, né? Uma goal interference. Ele
aquela regra que a gente não faz a menor ideia. É o Coringa, né? A gente nunca sabe. Mas, né, foi interferência de fato na Erin Frankel, a goleira. E aí, 2 minutos depois disso, a Amanda Pelk fez o gol da vitória para Boston, com as assistências da Gigi Marvin e da Rattray de novo, né? E aí, no domingo, Ana, como é que foi o primeiro jogo? Aliás, o único jogo, né? Do dia 14. Exatamente. Então, nós tivemos Nova York contra Minnesota e, faltando 59 segundos no overtime, a Emma Woods marcou o gol da vitória de Nova York, que conseguiu fazer um comeback de um jogo que estava 2-0. E, inclusive, foi a primeira derrota de Minnesota na temporada, né? Então, todos os jogos que elas tinham jogados, que foram 3, elas venceram em tempo regular. A Grace Winkle teve a chance de vencer para Minnesota na prorrogação com um pênalti, porque ela foi derrubada pela defensora Brooke Hobson, de Nova York, mas ela não conseguiu marcar. E aí, vamos ver aqui. Minnesota teve um ótimo primeiro período, marcou os 2 gols. A defensora Lee Stacklin fez o seu primeiro gol da temporada. A Michaela Keiva teve o seu primeiro ponto com a assistência. E a Kelly Pennock aumentou o placar para 2-0 com seu primeiro gol também. E a Susana Tapani, eu não sei ler esse sobrenome, então vou chamar ela assim, fez sua terceira assistência da temporada. No segundo período, a Alex Carpenter marcou no power play com uma assistência da Ella Shelton, deixou o placar em 2-1. E no terceiro período, Nova York marcou novamente no power play com um gol da Jessie Eldridge. E aí ficou tudo empatado em 2-2. O overtime foi o primeiro da temporada tanto para Minnesota quanto para Nova York. E claro, olha aqui, falando em goleira, quem foi que brilhou? Schroeder, que fez 39 defesas, garantindo a sua segunda vitória da temporada e bloqueou todos os 4 chutes para o gol de Minnesota no overtime. Então, Schroeder sempre fazendo seus milagres. Surreal. E ainda com a. Ai, como é que é o nome? Com o capacete, né? Do Boston Pride. Triste, triste. Mas aí, na terça-feira, no dia 16, a gente teve também um joguinho só que foi de Nova York contra Montreal. Nesse caso, Montreal venceu de 3-2 também. Então, a vitória de Montreal marcou Montreal como o primeiro time da história da PWHL a vencer em casa, depois de Nova York empatar em 2-2 no terceiro período, apagando a liderança de Montreal, que começou com 2-0. Poulan marcou no finalzinho do terceiro período, dando a vitória para o time canadense. O primeiro gol de Montreal, então, foi no primeiro período, que foi marcado pela minha querida Gabrielle Davy, e foi o seu primeiro gol da temporada também. Foi o primeiro gol da PWHL no Place Bell, né, que é a casa oficial, vamos dizer assim, pelo menos por enquanto, do time de Montreal. Quem deu assistência para esse gol foi também a minha querida Gillian Dempsey. Muito triste de ver que vai estar estampado em todos os lugares que o primeiro gol da PWHL ali no Place Bell teve assistência da Gillian Dempsey. Mas tudo bem. E aí, 17 segundos depois do primeiro gol, a defensora Leah Lam fez o seu primeiro gol da temporada, dando a liderança de 2-0 para Montreal, né? A Maureen Murphy e a Teresa Vanisova deram as assistências para a Leah. Aí a defensora de Nova York, Jamie Bourbonnais, eu imagino que seja assim que se pronuncia, ela marcou um gol de power play no segundo período, que aí diminuiu a liderança de Montreal, ficando 2-1. E aí, com apenas 11 segundos do início do terceiro período, a atacante Jessie Eldridge empatou o jogo, deixando tudo com 2-2. E aí, como eu falei, no finalzinho do terceiro período, a querida capitã Marie-Philippe Poulan marcou o terceiro gol, garantindo a vitória de Montreal por 3-2 no tempo regular. Que isso é uma coisa também que aconteceu, acho que pelo menos 2 vezes aqui, de tipo, no finalzinho, quando você pensa, vai pro overtime, no finalzinho, vai lá, um time marca e pronto. Você já tá pronto pra prorrogação e aí, opa! Exatamente. Na quarta-feira, dia 17 de janeiro, a gente teve outro jogo que foi Ottawa contra Minnesota.
E o primeiro gol do jogo foi no primeiro período, quando a primeira escolha do draft de Ottawa, a Savannah Harmon, marcou seu primeiro gol da temporada. Menos de 10 minutos depois, Alexi Adzija, não sei, Adzija, uns nomes assim bem simples, graças a Deus. Ela marcou um gol de power play, deixou Ottawa na liderança por 2-0 e inclusive foi o primeiro gol da carreira profissional da querida, que inclusive passou por umas poucas e boas aí na vida. Qualquer dia a gente até pode fazer um disclaimer. No segundo Sim. período, a Susana Tapani, I don't know. Ela fez um gol de power play com assistência da Taylor Hayes e da Lee Stecklin. Foi o primeiro gol dela, também foi o primeiro gol de power play do time na temporada. E antes desse, elas estavam a 8 power plays sem conseguir marcar. No mesmo período, a Grace Zamwinkle conseguiu empatar o jogo, né? Se reergueu da situação que ela esteve no jogo anterior. E foi um gol short-handed, né? Que é aquele que o seu time está na desvantagem e você vai lá e marca mesmo assim. No terceiro período, nenhum dos times marcou e fomos para mais um overtime, inclusive a segunda vez para os dois times. E quem foi que marcou? A Tapani. Conseguiu garantir a vitória de virada no time de Minnesota. É isso. E o segundo jogo que a gente teve no dia 17 foi de Boston e Toronto, mais um clássico aí emprestado da NHL, que foi 3-2 para Boston, né? Então, no primeiro período, a Sarah Nurse conseguiu causar 2 faltas, né? E que resultaram em power play, mas Toronto não conseguiu capitalizar em nenhum dos dois. O primeiro gol da equipe canadense veio menos de um minuto depois do fim da cobrança da primeira falta, né? Do primeiro desse power play. E foi marcado pela atacante Hannah Miller, deixando o Toronto na vantagem de 1-0. E aí, no segundo período, a Lauren Gable marcou o seu primeiro gol da partida com uma assistência da Alina Miller, deixando o jogo empatado no 1-1. 6 minutos depois, a defensora Megan Keller marcou o gol que daria vantagem de 2-1 para Boston, que também foi com assistência da Gable e da Miller de novo. Elas brilharam absurdos nesse jogo. E aí, apesar da vantagem de tiros pro gol ser de Toronto, né, sendo 18 tiros de Toronto e 9 de Boston, Boston ainda assim conseguiu sobreviver ali com a liderança no segundo período. Toronto conseguiu empatar o jogo mais ou menos em meados do terceiro período, assim, e também foi com o gol da Miller de novo. Só que aí, faltando menos de 2 minutos para o fim da partida, a Lauren Gable marcou o gol da vitória, graças a Deus. Foi o segundo dela do jogo, né? E, mais uma vez, com a assistência da Alina Miller e da defensora Emily Brown. Eu digo graças a Deus porque eu estava, assim, já morta de sono, tipo, caraca, eu vou ter que ficar aqui pro overtime de novo. Eu não aguento mais. Depois de ter assistido, sei lá, quantos jogos de overtime da própria PWHL e do Boston Bruins, assim, eu não aguento mais. Quando eu vejo, assim, perto de overtime, eu fico, não, chega. Acaba com o meu sofrimento, eu não aguento mais. É bem isso. E isso mostra também como, não só o placar, mas a questão da prorrogação também mostra como os times estão bem equilibrados, né? Ok, a gente comentou aqui sobre os últimos jogos, mas se você analisar, teve só um jogo que foi um placar com uma diferença muito absurda Sim, de 5-1. Mas o resto é tudo muito próximo, né? sim, exatamente. Os times estão muito equilibrados. Eu não acho que você pode dizer que um time é muito fraco ou um time é muito forte, justamente porque é o primeiro ano da liga. Você tem ali Uhum, jogadoras veteranas, jogadoras não tão veteranas assim. O equilíbrio tá fazendo super bem para todos os times, eu acho. sim. É bem diferente. Ok, temos poucos jogos, mas se você analisar, é bem diferente da PHF, né? Que nesse momento a gente já teria um time que não teria ganhado nada, que já teria perdido de lavada, enquanto o outro já Sim. teria ganho todos os jogos. Você vai ver, assim, por exemplo, o Buffalo Bills nas piores temporadas que eles Uhum, tiveram, assim, eles ficavam em último mesmo. E né? não conseguiam sair Lanterninha. dali de jeito nenhum, É bem isso. né? Eu acho É que nas diferente últimas você ficar temporadas conseguindo. elas sempre ficaram em último lugar. E Uhum. assim, com a questão de pontuação que não era próximo dos outros times que, tipo, mesmo que ali na metade da temporada começassem a jogar e vencer, elas não iam alcançar quem já estava ali Uhum. mais para cima, né? Então. Sim.
E aqui você É, comentou sobre a Lina Miller e a Maureen Murphy. Qual é a uhum. curiosidade sobre as duas queridas? Então, uma coisa bastante interessante é que do top 5 de assistências, né, da liga, em primeiro tá a Maureen Murphy, a Ella Shelton e a Teresa Vanizova com 5 assistências, cada uma delas. E em quarto e quinto lugar tá a Alina Miller e a Alex Carpenter, as duas com 4 assistências. E ela, assim, desse top 5 de assistências, tem pelo menos duas jogadoras que são do time universitário da Northeastern University, né? Que são os Huskies. Que, assim, é um dos melhores times de hockey universitário feminino, assim. É um dos melhores, pelo menos da Conferência Leste, né? Da Hockey East. É um dos melhores times, tanto no masculino quanto no feminino. Inclusive, né, vou fazer aqui um plug do meu texto que eu fiz sobre sobre os campeonatos universitários, os mini campeonatinhos, assim, que você tem o campeonato principal, o Frozen Four e tudo mais, só que você tem os mini campeonatos locais. Então, tem o Beanpot, que é o campeonato que tem ali na grande área de Boston, né? Northeastern ganha quase todos os campeonatos. Assim, a Lene Miller foi campeã 2 vezes enquanto estava na universidade. Então, tá tendo jogo, né? Ainda tá acontecendo no dia 23 de janeiro, agora vai ser a final do feminino, e o masculino vai acontecer algumas semanas aí na frente. Né? É aquilo. Teremos transmissão? Não sei. Se tiver, às vezes tem no Star Plus. Se tiver, a gente vai comentar no Twitter, tá? Mas é improvável que tenha. Então, assim, de um rock vive o homem. Um rock com certeza. Nem sei se a gente pode falar isso aqui, mas É, podemos sim, né? A gente eu acho acaba que fazendo propaganda para outros canais gratuitamente, ninguém tá depositando nem um realzinho aqui. Vamos fortalecer o não. trabalho do pessoal do Mas Hockey, né? porque assim, o nosso trabalho ele é voluntário, a gente não ganha nada por ele. O On Rock também não ganha nada pelo trabalho que eles fazem. Então aqui, ó, é Irmandade do Rock, entendeu? É isso aí. E o interessante é que, assim, o universitário feminino, principalmente, ele tá cada vez mais legal de acompanhar, porque você sabe que elas vão sair dali para jogar no WHL, Uhum. entendeu? É Coisa bem que isso. antes a gente não tinha certeza para onde elas iam, o que elas iam fazer. Muitas não seguiam no profissional, justamente porque não tinha como. E então agora a Agora tem um gente, pouquinho de mercado, né? sim, agora tá bem mais interessante de assistir até o college feminino, né? Mas, e as Tipo nossas três assim, estrelas, Ana? só pra fechar, é óbvio que jogando no universitário, elas sempre vão dar o melhor delas porque elas querem vencer e tal. Só que agora tem uma motivação extra, né? Porque você pode ser escolhida no draft, você pode de fato seguir a carreira de sonho profissional. Então é Não, e assim, um tem olheiro lá engajamento. agora, entendeu? Vai ter olheiro ali pra te contratar pra É, jogar profissional, entendeu? uhum, E não tem tantas oportunidades quanto na NHL, por exemplo, que você tem sim, 32 times, entendeu? É uhum. bem menos, por enquanto. Então, é bem isso. Mas agora, Vamos vamos para às as três três estrelas. estrelas. Que inclusive foi complicado, viu? Porque, como você mencionou, a questão ali das assistências, todos os outros parâmetros que a gente tenta usar para buscar as três estrelas, tá tudo muito parelho. A questão das goleiras também, eu sempre tento trazer uma goleira, mas também, sabe, todas com um percentual de defesa alto e deixando entrar muito pouco gol. Então eu fiquei, bom, não vou colocar uma goleira, porque se eu colocar essa vai ser injusto com a outra que teve uma atuação bem semelhante. Então deixei goleiras de fora porque eu Sim. não consegui escolher, não fui capaz. Entendeu? Muito difícil. Então, a nossa terceira estrela é a Susana Tapani, de Minnesota, que ela marcou 2 gols, incluindo o da virada para cima de Ottawa. A nossa segunda estrela, para a felicidade da Natália, e juro que não pensei em Natália quando escrevi isso aqui, Aham. mas infelizmente não tem muito como fugir, é a Lauren Daigle, de Boston. Safada. Ela marcou 2 pontos e uma. Desculpa. Ela marcou 2 gols e deu uma assistência contra Toronto. E ela somou, então, 3 pontos.
E a primeira estrela é a Alex Carpenter, de Nova York. Ela marcou um gol e uma assistência contra Minnesota e 2 assistências contra Toronto. Então ela tem 4 pontos nos últimos jogos. E, inclusive, hoje à tarde, quando eu entrei lá no site da PWHL, ela está liderando, agora não sei se é pontos ou assistências, mas ela está ali nas cabeças. É uma jogadora bem importante para Nova York. Total. E o lance da Lauren Gable é que eu, inclusive, vi alguém comentando no Twitter de que, tipo, Toronto não tinha que ter acordado ela, entendeu? Porque, de fato, ela tava a mimir. Ela não tinha ainda. Tipo assim, ela tava jogando muito bem, ela tava ali fazendo o feijão com arroz. Só que a Lauren Gable não é assim. A Lauren Gable é de fazer gol, ela é, sabe, de estar ali em todos os momentos, como foi no último jogo contra o Toronto. Aí alguém falou: Toronto acabou de acordar a Lauren Gable e isso vai ser um problema pro resto da liga. Tirou o monstro da jaula. Exatamente. É O isso. gigante acordou. Então, Natália, nos conte como é que tá a classificação dos times hoje, nesse momento em que esse episódio está indo ao ar. Então, né, a classificação, como está a tabela? Hoje a gente está gravando no dia 18, né? Então, em sexto lugar está Toronto, com 3 pontos em 5 jogos. Em quinto lugar está Ottawa, com 5 pontos em 3 jogos. Em quarto lugar, Nova York, com 5 pontos e 5 jogos. Em terceiro lugar, Boston, com 5 pontos e 3 jogos. Em segundo, Montreal, com 9 pontos em 5 jogos. E Minnesota, com 12 pontos no primeiro lugar, com 5 jogos também. Então aqui a gente vê que Boston subiu consideravelmente da semana passada, né, do último lugar para terceiro. Então é E isso, sim. Boston jogou 2 jogos, né, da semana passada pra cá. Isso, tinha jogado só um jogo naquela semana e agora já foram 2. Continua Boston e Ottawa os 2 times que têm 2 jogos a menos, né? E aí, uma situação que pode ser um pouco preocupante é que Toronto tem o mesmo número de jogos que Minnesota e Montreal e tem, tipo, 9 pontos de diferença. Uhum. Toronto é o Puxando, time que, por enquanto, tá mais assim, atrasado, eu diria, em comparação aos outros. Porque, querendo ou não, como você falou, Ottawa e Boston tem 2 jogos a menos e estão empatados ali, então esses são os times que eu acho que estão mais competindo ali. Montreal e Minnesota estão um pouco mais acima, mas eu também acho que isso vai flutuar bastante, tá? Uhum. A não ser que Tem Minnesota continue mais. muito na raça. Eu não duvido, tá? Eu acho que. Não sei, não consigo ver Minnesota dando uma baixada de nível assim. E lembrando aqui que para boa parte dos times tem mais 19 jogos. Então é bastante jogo, mas Sim. talvez algumas coisas não mudem e talvez outras mudem muito. Eu não É, sei, eu acho que talvez é cedo para cravar, mas eu adoro dar o meu pai diria um boscaço, né? Que é o seguinte, eu não sei, mas eu acho que Minnesota vai se manter no primeiro lugar e que não vai ter muita diferença entre as outras posições. Eu acredito que aqui no meinho vai dar ali uma mudança, tipo, sobe um, daí na outra semana o time jogou, já tá, tipo, alterando, sabe? Um sobe, outro desce, outro sobe, outro desce, acho que vai ficar meio assim. E é isso. e a gente não tem certeza ainda de como que vai ser os playoffs. Eu acho que não chegou a ser Uhum. divulgado ainda Eu acho que não. Eu até abri o formato. site aqui pra ver e, tipo, só tem aqui nos standings a questão do X, né, que é clinched playoff position. Só que óbvio que não tem o X no nenhum time e aqui no site também não tem nenhuma questão sobre a pontuação que tem no site da PWHL, apesar da gente saber como funciona na NHL e tanto na PWHL, mas também não tem nenhuma informação aqui na FAQ do site, né? Então, tipo, tem Sim. o que é a liga, onde é que estão os times, quando é que começa a temporada, mas só. Não tem nada mais. A Então a única gente ainda coisa que não viu. diz é que vai ser, vai ter os playoffs
e um formato jogo final. Mas é isso, nenhuma informação a mais. Acredito que ao longo da temporada, quando estiver se aproximando ali de junho, eu acho que é, a Acho que é gente um tem pouco essa antes, não? informação. Não Ah, aqui sei. tá dizendo, ó. The puck will drop in January, the regular season, which is anticipated to end in June. Então, Ah, tá, tá. acho que Então, eles é. já estão contabilizando com a final, então talvez seja antes. Acho que junho termina tudo, entendeu? Tipo a Uhum. NHL. Uhum. Mais ou menos. É, terminaria só um pouquinho antes, eu acho, É, da acredito que sim. NHL, dependendo de quantos jogos tivessem, né? Uhum. É, mas eu imagino, eu não sei se vai ser de série, se vai ser igual a PHF, que era semifinal, final também. Eu acho que isso Eu não. lembro que. Eu não lembro qual era melhor de 3 jogos. Uhum. Acho que foi na última temporada, foi assim, né? Sim. Eu imagino que pela PHL também vai testando Uhum. quais forem Também acho melhores. que sim. Não É. sei se vai E ter já talvez. expansão na próxima É, eu temporada, não acho sei. que talvez não. Acho que depende muito de como vai ser essa temporada, porque querendo ou não, eles fizeram investimento e de alguma forma esse vai ter que ter um retorno, né? Então acho que dependendo do retorno, quem sabe. Mas não sei. E talvez a questão dos playoffs, talvez nesse primeiro ano seja um formato, e aí depois, conforme Sim, joga e tal, vai vendo mudança e tal, né? Então, é. aguardemos as informações. E o lance de Toronto, assim, voltando ao que a gente estava falando, é que eu acho que ainda, assim, primeiro que perdeu quatro dos 5 jogos que jogou, perdeu quatro, então, assim, isso tá atrasando muito o time, mas para além disso tem que perder, tem que parar de tomar tanto gol, né? Uhum. Porque, assim, 4-0, 5-1, isso no diferencial de gols conta também. É. Com pouco time, né, que são só 6 times, o diferencial de gol conta muito para a classificação final, tá? Uhum. É Então, isso. tem que ficar de olho. Mas assim, eu concordo com você, eu também acho que as coisas vão ficar bem próximas. Talvez Minnesota realmente se mantenha ali em primeiro lugar, mas eu acho que ali na meiuca vai ficar bem. Vai Equilibrado, ficar né? bem. É. Que Minnesota Então, já venceu quatro jogos, né, desses 5, uhum. então É. Então, estão olha vindo aí. só. A gente vai trazer agora o calendário dos jogos da próxima semana, mas lembrando que você não precisa pegar o seu caderninho e anotar tudo, porque quando tem jogo, a gente solta lá um postzinho nas nossas redes sociais, lindinho, maravilhoso. Então vamos lá. Se você está ouvindo isso na sexta, dia 19, amanhã tem 2 jogos. Se você está ouvindo no futuro, você já perdeu, né? Então, sábado, dia 20, nós temos às 2h30, Boston contra Nova York. E às 10 horas da noite temos Montreal e Toronto. Olha que gostoso. Na terça, dia 23, às 9 da noite, temos Ottawa contra Toronto, mais uma edição aí da Batalha de Ontário. Quarta-feira, dia 24, às 9, temos Ottawa contra Boston. E às 22 temos Minnesota contra Montreal. E é isso. Esses, então, são os jogos que a gente vai comentar no nosso próximo Paquinho. É isso. Espero que esses jogos deem o que falar. Espero que Boston Uhum. vença. Aquelas, pelo amor de Deus. Eu espero que não. É isso, Eu, né? hein, otário. Ué, olha só a situação do time que eu arrumei pra cabeça. Fui gostar logo de Ottawa, que tá lá se lascando no final. Tem que torcer pro seu time se lascar pro meu ter condições, tá entendendo? Mas por enquanto é isso. A gente torce pra todo mundo se lascar. Eu, É, embora eu goste de uma jogadora aqui e outra ali, eu quero que todo mundo perca, entendeu? é Não tem isso. ninguém que eu, sabe? Por enquanto é isso. A gente precisa que todo mundo perca, porque não, diferente da NHL, que são 32 times, É. que a coisa é bem mais desbalanceada, a gente não tem isso aqui por enquanto, pelo menos, E né? assim, é legal ver Minnesota ganhando e tal. É, mas também já tá na hora de Sim. começar a se lascar, entendeu? Ah, A isso gente aqui é já pouco. passou dos recordes, a gente já viu várias coisas legais acontecendo, e ainda tem muita novidade para acontecer, porque é o primeiro ano da liga, mas assim, já deu, entendeu? Chega. Já estamos celebrando as mulheres sempre, sempre, sempre estaremos. Mas
que elas continuem perdendo também, quando a gente precisa. Quando o meu time precisa. É do esporte. É do esporte. E é sobre, né? É isso. Mas é isso, minha amiga. Tem mais alguma coisa pra falar? Acho que não. Nada Então, que eu me eu acho lembre. que eu acho que eu já posso dizer para vocês, então, que tudo que você quiser saber sobre a temporada de 2024 da PWHL, você encontra no tictacgo.com, nosso site, e também em todas as nossas redes sociais. A gente está no Twitter, no Instagram e no TikTok, como @tictacgo, e a gente também está no YouTube. De vez em quando, tem alguns vídeos muito legais sobre draft e contratos que vocês encontram lá, a Ana falando no nosso canal no YouTube, @tictacgo também. Se você tem interesse de comprar qualquer coisa relacionado a hockey ou esportes em geral, né, esportes americanos em geral, você pode usar o cupom TICTACGO para receber 10% de desconto em compras no Mr. Varsity. No mais, galera, fiquem de olho aí nas nossas redes sociais, que a gente tem agora um quadro novo, né, aqui no podcast. Não sei se vocês já ouviram, se vocês já sabem, que é o TTG Goats, Tic Tac Goats, que fala sobre coisas históricas. Velho, né? Fala sobre velho. Você gosta de idoso? Entendeu? Ou então homens já mortos? Ai, que horror, que mórbido. Você gosta de mortos? Você gosta de mortos? Então, TT Goats é o podcast pra você. Mas a gente vai ter que ir embora, né? Não tem mais nem o que falar. Não, mas antes de ir embora, relembrar vocês também que a gente tem o quê? O servidor do Discord, tá? Sim. Entrem lá pra gente conversar, papear, qualquer dúvida, qualquer pra gente questão. falar de PWHL, que tem eu, Natália, e tinha mais uma, duas pessoas, acho, falando sobre. Sim. Então, assim, ajuda nós, sabe? É isso. Entendeu? Um beijo pro pessoal do Discord, entendeu? Um beijo pra Luck mais uma vez. Sim, obrigada. Tá vendo? É bom ter ouvintes, pessoas que ouvem a gente falando besteira aqui por tempão. Né? Porque aí a gente fala uma besteira, a gente nem percebe, mas tem pessoas maravilhosas pra corrigir a gente, entendeu? É isso. Então, galera, muito obrigada por mais uma semana de Puck Cor-de-Rosa, de Puckinho. E é isso. Beijo pra todo mundo. Beijos. Tchau. Tchau. E aí, 55 segundos depois da penalidade, a Taylor Girard marcou mais um gol. Aliás, peraí. Rapidinho, calma, que eu não sei se eu li errado. Não, eu acho que é isso mesmo, né? Marcou após 55 segundos de penalidade. Então. Após 55 segundos. 50... Tá, vamos lá então. E a gente já comentou aqui sobre como as goleiras têm sido muito boas. Sendo que nesse caso ela jogou longe, assim. Não, esse daí, ela varou o puck longe, assim. No segundo período, a Alex No segundo período... Ai, que ódio! Eu acho que isso é no Canadá, né? Agora em off, Ana. Eu acho que sim. Isso aqui, mas eu acho... Tá, então eu vou falar de novo como se eu soubesse. Não, o jogo foi em Montreal. Ou não. Acho que foi isso mesmo, mas E se você deixar essa informação fora? E se a gente... melhor, né? Então vamos lá. E agora que eu vi... Rapidinho. Agora que eu vi... Esse coisa que eu... Ih, Ana, essa coisa que eu botei aqui tá desatualizado. Que Minnesota tá com 12 pontos. Meu Deus do céu! Então... menina, vou ter que fazer esse todo de novo. Vai. Pode fazer como se nada tivesse acontecido? Sim.